Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje a lição é a de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Esse trimestre está sendo uma bênção. Queremos enviar saudações a todos os adjuntos, dirigentes, professores, secretárias e alunos da escola dominical, que permaneçamos firmes neste Ministério do Ensino, na educação cristã, porque Deus com certeza fará prosperar o trabalho das vossas mãos, tá bem? Quero dizer a você, querido professor, que esteja sempre atento ao uso da palavra apóstolo. É bom, já que essa palavra está sendo sempre falada, ela está sendo sempre relembrada no sentido do seu conceito, da sua etimologia, do seu significado. Então, vale sempre a pena, a cada domingo, estar perguntando a um aluno ou outro, e aí, lembra o que é apóstolo? Vocês estão lembrados do significado de apóstolo? Até porque essa palavra é usada de maneira inadvertida, equivocada, por algumas pessoas hoje como título. E nós sabemos que esse título não é mais usado hoje dentro da igreja. A sua atividade, o seu ministério ainda está presente em nosso meio, mas o uso do título não. E então é importante chamar a atenção do aluno para ele lembrar que apóstolo era aquele homem designado, comissionado, delegado, enviado por Deus para anunciar a sua mensagem, implantar igrejas e disseminar o evangelho, as boas novas de salvação. E o apóstolo Paulo foi esse homem comissionado por Deus para desenvolver o seu ministério entre os gentios. E aí a palavra vocação é uma palavra muito, muito pertinente nesta lição e muito pertinente na vida do apóstolo Paulo, porque se tinha uma coisa que ele era vocacionado. O vocacionado é alguém eleito, escolhido, é alguém indicado por Deus para uma tarefa. É algo que é maior do que a sua vontade, é algo que é maior do que o seu projeto, o seu plano. Às vezes não é nem sua vontade, seu projeto, seu plano, mas é de Deus. E você desenvolve e passa a amar aquilo, passa a abraçar aquilo, porque sente no seu coração que aquilo é mais forte do que você. Então, trocando em miúdos, esse é o sentido de ser vocacionado. E a vocação envolve renúncia, porque Paulo amava ser fariseu, tinha orgulho da sua religiosidade, tinha orgulho de ser hebreu de hebreus, como nós já vimos, mas vai abrir mão de tudo isso para desenvolver um ministério entre os gentios. Se pudéssemos usar aquele jogo de palavras de antônimo, na língua portuguesa, o antônimo de feio é bonito, o antônimo de alto é baixo, o antônimo de judeu era gentio. Creio que os irmãos concordam com isso. O antônimo de judeu é gentio. E veja, Deus pega um judeu da gema para desenvolver ministério gentílico. Então, só quem faz isso é Deus. Deus confunde a mente do homem. Deus quebra paradigmas. Deus quebra protocolos. Deus nos leva por caminhos impensáveis, que nós nunca traçamos, nunca geramos nenhuma expectativa de fazer aquilo, mas Deus vem, insere a gente naquela nova rota e coloca vontade em nosso coração de obedecê-lo, de agradá-lo e de desenvolver aquilo que ele confiou em nós. Então, Paulo vai viver e vai sentir essa vocação. Vocação que fazia parte da presciência divina. Ou seja, Paulo tinha consciência de que Deus não tinha escolhido ele de última hora, arranjado ele como um substituto, um tapa-buraco do colegiado apostólico. Não, estava no plano divino desde a eternidade comissionar Paulo para fazer esse trabalho. E em Atos 9, verso 15 a 16, o doutor Lucas nos deixa registrado que a conversa de Deus Pai com Ananias revelava essa presciência, dizendo assim, olha, vai lá orar por Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então, essa escolha divina foi uma escolha prévia. E no tempo certo, Deus marcou o encontro e começou a desenvolver, começou, como diz o jargão pentecostal, a desenrolar o rolo, a executar a sua soberana vontade na vida do apóstolo Paulo. Então, Paulo vai ter essa consciência e lá em Gálatas 1:15 ele vai relembrar a mesma expressão que Deus fala com Jeremias, dizendo que desde o ventre da sua mãe, Deus o havia separado. Então, ele próprio, Paulo, tinha convicção
que sua chamada, sua vocação estava envolvido num ideal de Deus lá nas antecedências da vida de Paulo, e por que não voltar até mais atrás e dizer na eternidade, né? Assim como nós, todos nós também cremos que Deus nos chamou desde o ventre de nossa mãe, né? Por isso que a gente crê que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, que nada é aleatório. E bom é quando a gente obedece, quando a gente segue aquilo que Deus determinou para nós. Agora, muito embora este homem houvesse sido vocacionado, eleito por Deus, ele não vai se assentar numa zona de conforto no sentido de que, então se eu sou escolhido, não preciso fazer nada, Deus é que vai fazer tudo. Não. Mesmo Deus nos escolhendo, há uma porção de responsabilidade nossa no chamado. Há uma porção de contribuição nossa no desenvolvimento da tarefa. Deus escolhe e nos dá as condições para fazermos, nos auxilia, nos guia, nos orienta. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E aí é lindo, porque Paulo ele vai receber logo o poder de Deus para desenvolver o seu ministério, né? Antes de qualquer coisa, Deus vai revestir o apóstolo Paulo de uma coisa que ele não tinha, que era poder de Deus na vida. Vai enchê-lo com a plenitude do Espírito Santo. Alguns estudiosos que não são de matriz pentecostal não aceitam essa realidade de que Paulo recebeu o poder do Espírito Santo. Mas o texto bíblico não nos deixa dúvida quanto a isso. Capítulo 9, né, no episódio da visita, do encontro de Ananias com Paulo, e o versículo é o de número 17, nos dito que Ananias, entrando em casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Então, essa plenitude, esse encher do Espírito Santo que veio sobre a vida de Paulo, nós cremos que era um poder de Deus, não só para curar o apóstolo da cegueira, mas para lhe revestir para a tarefa da evangelização, né? Que isso é base da fé pentecostal. Nós cremos no derramamento de poder como um revestimento, uma capacitação de Deus, né? Um extra, um plus, para que nós estejamos equipados para desenvolver a tarefa que Ele nos chamou, que não tem como ser desenvolvida sem o poder do Espírito Santo. Ela não gera efeito, né? Então, Deus, antes de desenvolver a chamada na vida de Paulo, Deus chama, mas antes de desenvolver a chamada, antes de colocar Paulo para contribuir, né, com o seu chamado, desenvolver a tarefa que Deus lhe confiou, Deus vai equipá-lo com o poder do Espírito Santo. E não é em vão isso, porque o próprio livro de Atos vai nos testificar vários milagres, sinais, prodígios, maravilhas que foram realizados pelo apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo. Aí no rodapé estamos colocando algumas referências bíblicas que você pode consultar, né? A ressurreição de Eutico, a cura lá de pessoas lá na ilha de Malta, vocês conhecem bem, a expulsão de demônios, né? São alguns dos milagres que nós vamos ver Deus utilizando o apóstolo Paulo para fazer. E isso mostra a evidência de que ele era cheio do Espírito Santo. Era um ministério marcado por milagres. Então, hoje, muitos se intitulam apóstolos, mas não evidenciam no seu apostolado as características de um verdadeiro apostolado, que é um ministério marcado pelo poder de Deus. Então, ter título de apóstolo é fácil, né? Difícil é ter a unção de apóstolo. Aleluia! Porque a unção de apóstolo, só quem dá é o Senhor. Deus ainda dá essa unção hoje. Ele não usa mais o título. Nós temos aprendido isso. Mas essa unção, esse poder, ainda está disponível e estará enquanto a igreja estiver na terra para pregar boas novas de salvação. Ainda o ponto primeiro nos traz uma informação muito boa acerca da mudança, aparente mudança de nome de Paulo. Muitas pessoas, às vezes, dizem, né, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas nós sabemos que isso não é verdade. Diferente do que Deus fez com Abraão, com Sara, com Jacó, que Deus mudou o nome, o significado do nome, né, porque o significado do nome para o hebreu revelava o seu caráter. No caso de Paulo, foi apenas uma questão linguística, apenas uma transliteração.
A mudança do hebraico, Saulo, para o latim, Paulus, que foi aportuguesado como Paulo. Paulo vai adotar essa ligeira mudança no nome para identificar a sua cidadania romana, que eu disse aqui já no início do trimestre, foi muito importante a sua cidadania romana, né? Lhe permitiu alguns privilégios, não pessoais, mas para que ele desenvolvesse a tarefa da evangelização, para que ele percorresse o Império Romano e se livrasse de alguns empecilhos que se levantavam para impedir a caminhada evangelística do apóstolo. Então, vale a pena falar isso na aula, porque muitas vezes algumas pessoas, até pregando, evangelizando, citam essa ideia do imaginário social, do senso comum cristão, mas que na verdade não tem esse significado na Bíblia Sagrada, tá bem? É uma curiosidade bíblica que fomos presenteados pelo comentarista da lição. O segundo ponto testemunha que Paulo viu o resplendor da glória de Jesus. E aí é muito interessante, porque Deus, através de Cristo Jesus ressuscitado, vai aparecer para Paulo e quebrando aí um protocolo e um paradigma. E também satisfazendo prerrogativas para o apostolado. Por quê? Paulo foi o último dos apóstolos. Ele vai utilizar aquela expressão, o apóstolo abortivo. É o último, como se não tivesse mais para ser. Quando não tinha mais jeito, mais vaga, foi quando Deus chegou e disse, tu vai ser, eu vou te fazer apóstolo. Por quê? Porque para ser apóstolo precisava ter se cumprir 3 pré-requisitos. Tinha que ser sido comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, tinha que ser sido discípulo dele no seu ministério terreno e deveria ter sido também testemunha ocular da sua ressurreição. Como quando Jesus sofreu a sua pena na cruz, a morte na cruz, Paulo devia ter entre 30 e 35 anos, acredito alguns comentaristas bíblicos. E Paulo não conviveu com o Senhor Jesus no seu ministério terreno, não testemunhou a sua ressurreição ocular e nem havia sido comissionado diretamente por Jesus. Mas para ser apóstolo, necessitava-se ter esse comissionamento. É por isso que Jesus vai aparecer para ele no caminho de Damasco. Aleluia! É Jesus quem vai comissionar Paulo diretamente. E ele vai utilizar essa credencial. Quando mais na frente muitos vão questionar o seu apostolado, ele vai dizer, quem me apareceu foi o próprio Senhor. Eu fui chamado diretamente por ele. Não foi por ninguém. Não fui consultar carne nem sangue quando ele me chamou, não. Mas eu sei quem foi que me chamou. Paulo tinha essa convicção. Ele nos diz, o texto bíblico, que ele ouve a voz e, embora cego, não consiga, porque o clarão lhe cegou, e foi uma providência divina isso, embora aquela cegueira não permitisse ele discernir quem era, mas pela voz e pela manifestação da luz ele sabia que estava falando com alguém maior do que ele, porque ele vai se referir chamando de Senhor. Quem és? Senhor. E Jesus se apresenta, sou eu, Jesus. Coisa linda, não é? E aí nós vamos ver que Paulo vai confirmar que as pessoas que estavam com ele ouviram, assim, alguma situação, mas não discerniram o que estava acontecendo. Não viram e ouviram a voz, mas não entenderam o que estava sendo falado, porque aquele chamado, aquela revelação era específica para o apóstolo. Veja como Deus é grande, não é? Ele aparece para Paulo e para os outros que naquele momento não estavam sendo destinados ao apostolado, o Senhor vai colocar como que uma situação para que eles não ouvissem o segredo, não entendessem o que estava acontecendo diretamente ali, mas testemunhassem mais na frente que houve sim uma manifestação espiritual envolvendo o apóstolo Paulo, tá bem? É importante você chamar a atenção disso, porque em outras passagens o apóstolo Paulo também vai confirmar que viu o Senhor Jesus. E aí estou colocando para vocês também no rodapé alguns outros versículos em que o apóstolo confirma que o Senhor apareceu para ele. Então, ele tem consciência de que, fato, quem estava falando com ele era o Senhor Jesus. Então, você pode utilizar esses textos para confirmar a sua aula e trazer para os seus alunos um enriquecimento do conteúdo e do significado. Lembrando que Damasco ficava longe de Jerusalém 217 quilômetros,
dava uma caminhada de 6 dias a pé. E Paulo vai para lá porque muitos cristãos já tinham se espalhado naquela região estrangeira. E aí não sabia ele que, na verdade, era uma oportunidade de Deus para marcar um encontro com ele. E, por último, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Lembra que nós falamos que ele era um homem que tinha muito conhecimento, muita formação, muito entendimento, mas ele não vai se valer disso para desenvolver o seu ministério. Por isso que assim que recebe a oração de Ananias e é curado da cegueira, ele vai para o deserto da Arábia. Ele vai para aquela região que era dominada pelo rei Aretas, e ali ele vai ficar por 3 anos, como ele mesmo confirma, falando aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Mais à frente, Paulo vai dizer que quando estava ali, teve que fugir da cidade por um cesto. E aí não sabemos o que aconteceu, mas em algum momento ele foi descoberto, ou ele já tinha pregado para alguém, não sabemos, já estava influenciando ali, porque há mistérios que a Bíblia não traz tudo, mas Paulo nos diz que vai fugir da cidade descendo por um cesto, com a ajuda de algumas pessoas, pelo muro, porque o rei Aretas já tinha mandado prendê-lo ou capturá-lo. E veja que coisa tremenda, já no início do ministério, Paulo sofrendo perseguição. Aquele que era perseguidor dos seguidores de Jesus, agora já começa, no início do seu ministério, a sofrer perseguição. Mas nem por isso para, porque Deus sempre lhe dá um escape e ele continua fazendo a vontade de Deus na sua vida. E porque ele vai se resguardar naquela região? Para ter um momento de intimidade com o Senhor, com certeza, principalmente na oração. Pois era um homem que tinha muita leitura, muita ciência, muito conhecimento, mas lhe faltava graça, revelação, tempero da presença de Deus na vida. E ele vai conquistar isso no deserto, em momentos de reflexão, de oração e com certeza de meditação também na palavra, fazendo agora a ligação. Essa estada dele no deserto foi muito importante, porque permitiu ele fazer a ligação do conhecimento que ele tinha da antiga aliança, do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, da lei mosaica, com a graça revelada, com a nova aliança, com o Novo Testamento, com os mistérios de Deus revelados em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, até as nossas gerações, Deus agora fez saber a nós o segredo desse mistério. Cristo em nós, esperança da glória. Tremendo, Então, com certeza, essa estada no deserto foi o elo de ligação entre o que Paulo sabia, adquirido lá do judaísmo, e as novidades reveladas pela graça em Cristo Jesus. Como nos diz o comentarista, o deserto foi o local onde Paulo se despiu, de toda a vestimenta da filosofia e da religiosidade legalista do judaísmo. E aí, esse homem agora, transformado por Deus, azeitado, ungido, um homem com uma carga espiritual, vai ser agora um instrumento poderoso na mão do Deus vivo. Lá em Atos 23, e o verso de número 6, ele diz que, ele confirma que soltou aí essa roupagem que ele tinha, pois a sua influência era uma influência grande. Em Atos 23 e 6, Paulo, ele sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, e exclamou dizendo, irmão, eu sou fariseu, filho de fariseus. Olha, então, Paulo tinha uma bagagem legalista muito grande, e ele vai deixar ela de lado para poder abraçar, e se envolver com a revelação do Senhor Jesus. Tá bem? Então, é isso, basicamente, que você, professor, deve trazer na sua aula, e com certeza ela, mais uma vez, será uma bênção. A verdade prática nos diz que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Independente de quem seja, de onde estiver, se Deus chama, se Deus escolhe, Deus atrai, põe no lugar que Ele quer e faz a pessoa desenvolver o que lhe foi proposto. Independe. Quantos de nós também tínhamos um passado desagradável, estávamos desgarrados, éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos alcançou, nos atraiu
com a sua graça, aleluia, e hoje nos fez instrumentos em suas mãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.